Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Meus irmãos, eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para você poder abrir ela no Salmo 1. Salmo fica bem no meio da Bíblia. E nesta noite nós vamos aqui estar meditando na palavra do Senhor. Um assunto que com o tema ser diferente e fazer diferença. É o tema que nós vamos estar falando aqui nesta noite. E já durante toda essa semana, esse texto tem falado bastante ao meu coração. E ao meditar nesse texto, ao meditar na palavra do Senhor, me veio esse tema: ser diferente e fazer diferença. Meus irmãos, o ser, ele não é só o suficiente, mas o suficiente é você fazer diferença. Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Está lá no livro de João, no capítulo 8, verso 12. No livro de Mateus, ele diz: vós sois a luz do mundo. O que Jesus ele veio? Jesus ele veio para fazer diferença. Agora ele diz para o povo: vocês vão continuar fazendo a diferença. Ser diferente, vocês vão continuar sendo luz do mundo. E é isso que ele espera de nós. Ele espera da minha vida, ele espera de cada um que crê nele, que você seja a luz do mundo. Então, meus amados, ser diferente e fazer diferença. Diga para a pessoa que está do seu lado: ser diferente e fazer diferença. Faça diferença, meu irmão. Vamos fazer diferença. Se nós quisermos ver algumas coisas mudando e algumas coisas sendo transformadas, nós precisamos ser diferente do que nós somos. Muitas vezes eu não tenho concordado comigo mesmo. Eu tenho olhado assim, tenho visto, mas que coisa, eu preciso ser diferente. Preciso de mudança, preciso de mudar as atitudes, preciso mudar muita coisa. E meus irmãos, quando o Espírito Santo fala isso conosco, é porque ele está trabalhando na nossa vida. Quando você vê que está bom, está tudo bem a sua vida assim, acorda, meu irmão. Você está entrando naquele estágio que a Bíblia está dizendo. Você está entrando naquele princípio do morno. O morno é o estágio mais cruel da vida do ser humano. Para ele tudo está bom. Se as águas correrem para cima, está bom, mas se for para baixo, também está bom. Se a casa estiver caindo, está bom. Se a casa estiver sendo erguida, também está bom. Ser diferente é você estar dentro de você, olhando e desejando: Senhor, eu quero ser diferente. A situação para mim ainda não está boa, eu quero ser mais diferente do que sou. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para estarmos lendo aqui nesta noite. Diz assim a palavra de Deus. Salmo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O salmista aqui, ele está falando sobre o justo e os ímpios. Do versículo 1 até o versículo 3, ele está falando aqui o que vai acontecer
na vida de uma pessoa que não faz o que está no versículo 1. O versículo 2 e o 3 fala o que acontece na vida de uma pessoa que não faz o que está no versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, aqui está o segredo de um verdadeiro crescimento de uma pessoa. E aqui também está o segredo de ser diferente e fazer diferença. O que o versículo 1 está dizendo? Para mim ser diferente, ele está falando, olha, para você ter uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso neste mundo, não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Ímpio é toda aquela pessoa que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa pessoa é ímpia, a Bíblia diz isso. Não sou eu que está dizendo, estou dizendo o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala isso. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela é uma ímpia. E a Bíblia diz o seguinte: não é para mim andar no conselho dessas pessoas, porque esses conselhos vai me levar a viver distante do Senhor. E a segunda frase do versículo, ele diz que não se detém no caminho dos pecadores. Deter é parar. A Bíblia diz, olha, que não pare no caminho dos pecadores. Meus irmãos, quanta derrota e destruição na vida das pessoas, porque elas estão parando no caminho de pecadores. Isso é, lugares aonde reina o pecado, aonde ali, ambientes que o pecado está reinando na vida das pessoas. E muitas das vezes, os cristãos têm parado ali, e aí a vida deles, e aquelas coisas, meus irmãos, começam a atingir as pessoas. Terceira frase que ele fala no versículo 1, ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você quer ter uma vida de sucesso? Coloque isso em prática. Você quer deixar acontecer o que diz no verso 2 e o verso 3? Coloca isso em prática. Bem-aventurado o homem, diz a palavra, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja o que fala o versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Por que Deus pede isso, meus irmãos? Por que Ele pede para a pessoa não andar nesses caminhos? Porque a Bíblia diz que luz e trevas não combinam. Luz e trevas não combinam. E as coisas que há neste mundo acabam contaminando a nossa vida. Eu separei 2 pontos aqui dentro desse salmo. Primeiro ponto: ter discernimento quem são os seus amigos. Meus irmãos, para mim ser diferente e fazer diferença, eu tenho que ter discernimento quem são os meus amigos. Porque muitas das vezes os nossos amigos, ele nos leva a caminho de pecadores. Os nossos amigos nos levam a caminho de escarnecedores. Porque muitas das vezes eles sentam e eles começam até a zombar dos cristãos e a gente fica ali ouvindo. E se está zombando de um cristão, sabe de quem que está zombando? De você também. Zomba de mim também. Porque se zomba de um cristão, está zombando do povo de Deus. E a Bíblia diz, olha, se você quer ser diferente, fazer diferença, você precisa lutar para essas coisas não acontecerem. Tem um versículo que diz na Bíblia, no livro de 1 Coríntios 15, verso 33, ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos de novo repetir o versículo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Meus irmãos,
Quando um cristão ele se senta na roda dos escarnecedores, ele vai ouvir más conversações, conversas que não edificam, conversas que acabam destruindo o meu relacionamento com Deus. E diz aqui a palavra que as más conversações, elas vão corromper os bons costumes. Quais são os bons costumes? De falar da palavra de Deus, de ler a palavra, de ir na casa de um irmão, poder ali conversar a respeito da palavra, daquilo que você tem aprendido, daquilo que você está conhecendo da palavra de Deus. São bons costumes. E muitas das vezes, os maus costumes, as más conversações, as pessoas chegam a dizer: de novo você vai para a igreja? Por que você vai de novo lá? Você não já estava domingo, vai hoje de novo? Essas más conversações. E sabe, meu amado, as palavras elas têm um grande poder. Elas têm um grande poder de influência nas nossas vidas. E sabe outra coisa importante? Os nossos amigos têm uma grande influência na nossa vida. Sim ou não? Sim, tem uma grande influência. Eles nos influenciam. E muitas das vezes, pelas influências deles, as pessoas são levadas. Por isso, meu amado, tenha discernimento verdadeiro quem são os seus amigos. Para onde os seus amigos estão querendo te arrastar. Para onde é que eles estão querendo te levar. Se eles não querem ouvir da palavra de Deus, começa a cortar essas amizades, porque vai ter más conversações, e essas más conversações vai corromper os bons costumes. Deus ele não quer que os bons costumes sejam corrompidos. Começa a cortar essas más conversações. Quantas vezes, em vez da pessoa estar falando da Bíblia, ele está falando das novelas que está vendo. Está falando da malhação, né, que está malhando a vida de muitas pessoas, a alma, a mente, está destruindo. Vai falando essas coisas. Isso vai corrompendo a vida das pessoas. E muitas vezes as pessoas não conseguem acordar para a realidade. E aí, ela não consegue produzir fruto na vida. Ela não consegue ter um crescimento espiritual na vida. E ela acaba sofrendo. Tenha discernimento, meu amado. Quem são os seus amigos? Para você fazer diferente e ser diferente. Amém? Tenha discernimento. Quem são os seus amigos? Tem um outro versículo na Bíblia. No livro de Mateus, no capítulo 15, verso 20. Ou melhor, Mateus capítulo 15, no versículo 50. Aliás, eu falei o capítulo errado. Capítulo 12, verso 50. Certa vez Jesus ele estava num lugar ensinando a palavra, e ao ensinar a palavra ali, de repente chega alguém e disse para ele: lá fora está a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs, e eles querem falar contigo. E Jesus ele fala para aquela pessoa que transmitiu o recado para ele. Jesus diz a Bíblia que ele estendeu a mão e ele disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai Celeste, estes são meus irmãos e minhas irmãs. Amém, meus irmãos? É isso que a palavra de Deus diz. E eu preciso agora ter discernimento. Pessoas fazem a vontade de Deus, é meu irmão, vou abraçar ele, vou dar junto com ele. Não faz a vontade de Deus, eu tenho que ter discernimento para onde que é que essa pessoa quer me levar. Senão eu não vou ter uma vida de sucesso. Quantos cristãos que não têm vida de sucesso? Eles não conseguem fazer diferença, não conseguem ser diferente. Seja diferente, meu amado, e faça a diferença, porque você vai ter uma vida de sucesso. Como diz aqui a palavra: bem-aventurado o homem, a sua vida vai ser bem-aventurada. Amém? Você que gosta bastante de folhear a Bíblia, vamos dar uma olhadinha lá no livro se você quiser abrir, tá? No livro de Tiago, no capítulo 4, verso 4.
Diz assim a palavra: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. O verso 5 ele diz: não supondes, pois, que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que anseia o Espírito Santo por vós. Veja o que diz a Bíblia: o Espírito Santo, ele anseia com ciúme. Por quem? Por nós, por você, meu amado. Você que é casado, ou você que tem namorado ou namorada, quando você vê que uma pessoa tem ciúme de você, o que ele faz? Essa pessoa só quer estar junto com a gente. E diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele anseia por ciúme. E diz a palavra ali, que não é, ele fala, infiéis, não compreende que a amizade do mundo, quando está falando da amizade do mundo, a amizade com pessoas que vivem nos prazeres deste mundo. Seja diferente, meu irmão, faça diferença, se torna, diz a palavra, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você já teve um inimigo na sua vida? No período de tempo? Como é terrível quando você sabe que tem uma pessoa que não vai muito bem com você, ou você não vai muito bem com aquela pessoa, cria uma barreira. Quando a gente se encontra, chega a dar aquele frio, dá aquele choque, e diz a palavra, a pessoa que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Todas as vezes que você ouvir falar de Deus, parece dar aquele choque, é inimigo de Deus, se torna amigo de Deus, não amigo do mundo, não amigo dos prazeres que é no mundo, não amigo daquilo que o mundo está oferecendo. Larga essas coisas, vamos buscar mais a presença do Senhor, porque vai haver uma verdadeira transformação e mudança de vida. Amém, irmãos? Você que gosta de esfolhar a sua Bíblia, abre lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios, no capítulo 6, aqui o apóstolo Paulo está tratando de uma coisa muito séria, no meio dos cristãos. Por que a Bíblia trata dessas coisas, meu amado? Talvez você está pensando assim, puxa vida, domingo foi uma mensagem tão boa, uma mensagem de esperança, que nos deu esperança, mas hoje parece que é uma mensagem de paulada. Não é, meu irmão? Não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Se você não está gostando, lembre de uma coisa, você está rejeitando a palavra do Senhor. Eu tenho orado, tenho buscado uma direção do Senhor para poder falar. O Ederson foi usado por Deus quando ele orou ali. Não sei se você percebeu, para Deus poder tirar a vergonha, lembra? Tirar a timidez. Deus me dá coragem. E eu estava me sentindo isso ali na cadeira. E glória a Deus. E eu estava meio pensativo a transmitir essa palavra. Mas, meus irmãos, quando Deus ele conhece o nosso coração, Ele levanta alguém para poder orar dentro das nossas necessidades. E Ele vai suprir a nossa necessidade. E Deus está fazendo isso. E se essa palavra hoje, talvez está sendo dura para você, porque Deus está querendo te corrigir, está querendo chamar você para perto dEle. Acorda, meu irmão, seja diferente, faça a diferença, porque você vai ver as coisas mudando, e acontecendo, e virá a vida de sucesso na sua vida. Não concorda com a vida de derrota, não concorda com a vida toda de miséria, desgraçada que muitos cristãos estão vivendo, não concorda com isso, mas faça a diferença, e aceita a palavra do Senhor, porque você vai ser bem sucedido e abençoado. Amém? 1 Coríntios no capítulo 6 verso 14, 2 Coríntios capítulo 6 verso 14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão com a luz, que comunhão da luz com as trevas?
Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, serei o vosso Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Veja o que a palavra fala. O Espírito Santo, ele anseia por ciúme por nós. E aqui Deus está dizendo na sua palavra: não é para mim poder haver nenhuma comunhão com os incrédulos. Por que que a Bíblia fala não tenha comunhão com eles? Porque a minha comunhão com eles vai impedir o Espírito Santo a agir na minha vida. E vai sufocar os bons costumes na minha vida. E vai sufocar aquela alegria que eu tenho de servir o Senhor. E aqui ele fala assim: que ligação entre o santuário de Deus, o nosso corpo é santuário do Deus vivo, o seu corpo é santuário do Deus vivo. E ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Meus amados, não pode haver essas coisas não. Isso tem que ser retirado do meio do povo de Deus. Se isso está na Bíblia, é porque Deus quer que nós possamos viver segundo o que está na Bíblia. Amém? E ele diz aqui, no verso 16, aonde ele fala: habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O verso 17: por isso, retirai-vos do meio deles. Veja o que Deus está dizendo, é uma palavra pesada, meus irmãos. Retirai-vos do meio deles. Por que que Deus pede para mim poder se retirar? Porque senão eu vou me contaminar com essas coisas. Você vai se contaminar, meu amado. Se retira, sai do meio deles, porque senão você se contamina. Seja diferente, faça diferença, porque senão você vai ser contaminado. Deus não quer que você contamine com o povo incrédulo, que as coisas da incredulidade contaminam a sua vida. Deus não quer isso. Diz aqui a palavra: serei o vosso Deus, e receberei para mim mesmo como filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Deus quer receber você como um filho amado dele. Mas ele está te pedindo: retira do meio desse povo. Retira dos prazeres que você está gostando, que você está vivendo. Retirai-vos, diz o Senhor. Talvez você pensa: mas é minha família, eu tenho que participar junto com eles. Seja diferente lá no meio. Não participa com aquilo que eles estão participando, com coisas pecaminosas. Jesus, ele falou: a minha família são aqueles que fazem a vontade de meu Pai Celeste. E ele falou: vós sereis minhas testemunhas. E eu preciso ser uma testemunha de Jesus. Não deixe as coisas contaminar a sua vida, mas tome decisões, dia após dia, porque você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Amém, meu amado? Deus vai fazer grandes coisas, e eu tenho certeza que você vai ser diferente. Você vai fazer diferença. Vai acontecer. E qual é a diferença que Deus ele fala lá no capítulo 1 do Salmo? Ele diz que a nossa vida vai ser como uma árvore plantada junto às águas correntes. Você já notou uma árvore plantada junto à água corrente? As raízes delas estão mais profundas, estão pegando daquela água, por isso que ela não murcha. E existe muitos cristãos que estão andando sempre de folha murcha. Estão murchos na vida, não tem alegria, não tem paz, não tem um coração inteiramente voltado para o Senhor, por causa que não estão buscando, as raízes deles não estão ligadas nessas águas correntes. Segundo ponto, para me ser diferente e fazer diferença, eu tenho que ter prazer na palavra do Senhor. Tenha prazer na palavra, tenha prazer de ler a palavra, tenha prazer de ouvir a palavra.
Quantas pessoas que se revoltam a ouvir a palavra de Deus? Talvez tem gente meio revoltada aqui hoje. Puxa vida, de novo, ouvir uma palavra dessa? Tenha prazer na palavra do Senhor, meu amado. Tenha prazer na palavra, porque se você tiver prazer na palavra de Deus, você vai ser bem sucedido. A sua vida vai estar plantada junto às águas correntes, e no devido tempo você vai dar o seu fruto, vai produzir fruto a sua vida. E veja bem o que diz a palavra: devido tempo, é um tempo que Deus, Ele dá para o meu crescimento espiritual. É quase impossível uma árvore produzir fruto no deserto. E quando estamos passando pelo deserto da nossa vida, meu amado, é quase impossível você produzir fruto. Mas quando as suas raízes volta lá nas águas corrente, de novo você começa a produzir fruto. Então é importante, tenha prazer na palavra. Jeremias, no capítulo 15, verso 16. Jeremias, ele disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Amém, irmão? Vamos falar junto esse versículo. Achada as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Amém, meu irmão? Quando você acha a palavra, isso é, quando você recebe a palavra. Pode ser uma palavra dura, recebe ela. Pode ser uma palavra de fé, de ânimo, recebe ela. Aí você está achando essa palavra, e diz a palavra de Deus: essa palavra vai ser para mim gozo e alegria. A nossa vida vai mudar, meu amado. Ela vai ser transformada pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. Eu preciso ter prazer na palavra. É uma palavra dura, mas eu tenho que ter prazer na palavra. É uma palavra suave, eu tenho que ter prazer na palavra. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Amém? Tem outro versículo da palavra, onde a Bíblia fala que eu tenho que ter prazer na palavra. Deus, ele disse para Josué, o sucessor de Moisés. Deus, ele falou para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha sucesso. Veja, meu amado, a vida de muitos cristãos não é bem sucedida neste mundo, por falta de meditar na palavra de Deus. Veja o que Deus, ele fala ali para Josué: Josué, não cesses de meditar na palavra, não cesse de ler a palavra, para que você tenha sucesso naquilo que você vai fazer. Se Josué, ele não meditasse na palavra de Deus, ele não tinha tido sucesso em levar o povo de Israel lá para a terra prometida. E se você quer ter uma vida de sucesso, não pare de meditar na palavra. Não cesse de meditar nela. Medita nela dia e noite. Dia e noite. Porque quando meditamos dia e noite, nós vamos ter muito sucesso na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai trazer para mim a palavra que eu estou ouvindo durante a noite. Você acorda, em vez de você ficar aí vagando seus pensamentos e muita coisa, lembre da palavra que você leu ou da palavra que você ouviu. E começa a meditar, começa a pensar na palavra que você ouviu. E essa palavra que você ouviu, ela vai te dar sucesso na sua vida. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Mateus 4:4. Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão o homem viverá. Meu irmão, o cristão não vive só de comida. E existem muitos cristãos, em vez de eles crescer espiritualmente, eles estão crescendo fisicamente, porque pensam só na comida.
mas eles esquecem de meditar na palavra, eles esquecem de ler a palavra, porque a palavra de Deus é fonte de vida para mim e para você. Por isso que Jesus ele fala, nem só de pão o homem vive, mas o homem cristão, a pessoa que conhece a Deus, ele bebe da palavra do Senhor na vida dele. Amém? Viva movido pela palavra de Deus. E concluindo, Tiago 1:22. Não seja somente só ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Ele diz lá, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte. Porque ele fala daí no versículo 23, porque ele diz que a pessoa que não pratica a palavra, ele se torna semelhante a alguém que olhou no espelho, e se arrumou, viu como você estava, mas agora você não sabe mais como você está, não é verdade, meu irmão? E a pessoa que não pratica a palavra é igual. Você não sabe agora como você está, talvez você passou alguma coisa no seu rosto meio diferente, você deu uma penteada no seu cabelo meio diferente, mas agora você não sabe se está do mesmo jeito ainda, porque você saiu de frente do espelho. E a pessoa que não pratica a palavra de Deus é a mesma coisa, ele não sabe tomar decisões, ele não tem discernimento claro e certo na vida dele, o que vai fazer, ele é levado pelas coisas que o mundo oferece. Por isso que a Bíblia fala, olha, não seja só ouvinte, mas seja um verdadeiro praticante da palavra, pratica a palavra do Senhor, coloca ela em prática na sua vida, porque você vai ver, meu amado, grandes coisas virão, amém? Grandes coisas virão sobre a vida daquela pessoa que medita na palavra do Senhor, que tem prazer na palavra do Senhor Deus, amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento. Ninguém é maior conhecedor da sua vida do que você mesmo. Você sabe como está a sua vida. Talvez você não tenha sido uma pessoa diferente, você não está fazendo diferença, mas nessa noite o Senhor está te chamando para você tomar uma decisão diante dEle. O Senhor, Ele te chama, porque Ele nos ama, meu amado. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Faça diferente, age diferente, fale diferente, fale movido pelo Espírito Santo. Com os teus olhos fechados, lembre, meu amado, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós precisamos ter reverência. Fecha os teus olhos, desliga os seus pensamentos e começa a pensar como está a sua vida, como é que você está aqui nesta noite. Talvez você está sentindo uma pessoa completamente arrasada, destruída na sua vida. Talvez há só sofrimento na sua alma, só derrota, só frustração. Talvez dentro de você há uma revolta, porque você não está conseguindo firmar na presença do Senhor. Mas chega agora diante do Senhor e apresenta a sua vida. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Eu não quero mais agir como eu vim agindo. Eu quero, Pai, ter mudança na minha vida. Eu quero fazer diferença. Aonde eu andar, eu quero brilhar. Eu não quero mais ser trevas. Eu não quero mais ter um procedimento de ímpio, de incrédulo. Não quero mais. Eu quero ter um procedimento de um justificado pelo sangue do Cordeiro.
de um servo temente ao Senhor, de um lavado redimido pelo sangue do Cordeiro. Diz para o Senhor: Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, Senhor. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa de sucesso neste mundo. Diz para o Senhor, diz para Ele que você está tomando decisões em meditar na palavra, em comer as palavras do Senhor, em colocá-las em prática na sua vida. Diz para o Senhor: oh, aleluias, aleluias. Eu quero convidar você, se você está tomando essa decisão diante do Senhor, se coloque de pé onde você está. Eu quero orar por você. Não se envergonhe, meu amado. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que o Senhor, Ele providenciou para a sua vida. Oh, bendito é o Senhor. Aleluia. Oh, Pai. Aqui está um povo, Senhor, que quer viver diferente, que quer fazer diferença. Deus, eu oro no poder que é no sangue de Jesus. Vem agora, Senhor, selar essa decisão no coração desses amados, Pai. Vem erguer, Senhor, aquele que está com a vida abatida, aquele, Senhor, que está com a vida arruinada. Vem erguer, Senhor. Vem dar para essa pessoa verdadeira vitória na sua vida, Pai. Aleluia. Deus, se há pessoas aqui nesta noite que está reconhecendo que Ele está tendo ligações com pessoas ímpias, que está tendo comunhão com os ímpios, Jesus, eu clamo desse discernimento para essa pessoa, para que ele tenha discernimento quem são os seus verdadeiros amigos. Aleluia. Oh, grande é o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Poderoso é o Senhor, que está com a tua mão estendida para abençoar-nos, ó Deus, para nos dar uma vida de vitória. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu poder. Eu creio na ação do Senhor aqui nesta noite, que está agindo, Senhor, que está quebrando barreiras, que está destruindo o poder do pecado, ligação com o mundo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Grande és tu, Senhor, para nos dar uma verdadeira vitória. Glória ao teu nome. Este é o meu alimento. Aleluias. Santo, santo és tu, Este Senhor. é o meu alimento. Aleluia. Pai, eu te adoro, porque o Senhor disse na tua palavra que tu és o nosso libertador. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nos libertando. O Senhor está mudando o caráter de pessoas, Pai. Aleluias. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dando vestes novas para o teu povo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor disse na sua palavra: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Talvez, meu amado, a sua vida não está tendo paz, porque está faltando você calçar os pés com o Evangelho da preparação da paz. Calça os seus pés nessa noite. Toma decisões de andar onde o Evangelho permita que você anda. Toma decisões de andar onde o Espírito Santo quer que você ande. E andar com pessoas que querem
que você anda. Aleluia. Deus, eu ministro, meu Pai, a vitória para o teu povo. Eu quero ministrar, Senhor, uma vida cheia da tua graça e da tua paz, do teu refrigério, de uma verdadeira mudança, Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Palavra fiel e verdadeira, Pai. Muito obrigado pela tua presença. Aleluias. 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 Meu irmão, adore o Senhor. Adore a Ele. E Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia. Senhor.
és adorado neste lugar. Tu és exaltado neste lugar. Tu és glorificado neste lugar. Aleluias, aleluias. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Nós te adoramos. Nós te exaltamos. A tua glória está aqui neste lugar. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O pecado não tem mais domínio nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. O teu sangue nos purificou, Senhor, de toda a nossa atitude errada, de toda a nossa vida pecaminosa. O Senhor está nos vendo mais alvo do que a neve. Aleluia. O Senhor está nos vendo mais branco do que a lã. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Santo é o Senhor. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, ó Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós te adoramos. Nós como teu povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro, nós, Senhor, dizemos muito obrigado, Senhor, por esta vitória que o Senhor nos deu hoje à noite, Pai, pelo mover do teu Espírito que moveu nas nossas vidas e que está nos movendo a ser diferente e vivermos diferente. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém.